em relação a essas cidades astrais ou os campos, né? Como que você acha que é? Eu não sei se você sabe, eu já ouvi falar, como é que será que é essa área astral ali na região da Cracolândia, por exemplo? Nossa, cara, a psicoesfera daquele lugar, o duplo daquele lugar ali, cara, Umbralzão. eu diria abaixo do umbral. Que nem tem um umbral que a gente conhece o duplo, mas os abaixo disso, já aquela região do lodo, aquelas região que vai descendo até um ponto que nem tem luz mais. Aquilo ali, assim, eu vejo como um lugar escuro, um ponto escuro, assim, nebuloso, assim, que estão seres bem mais trevosos que os moradores dali atuando naquela região, como se fosse um portal, sabe? Você já passou ali perto? Não tive a oportunidade. Você já passou, né, Júlio? Pelo menos pra sentir e o cara ter uma visão daqui a pouco do plano espiritual, porque eu não tive a oportunidade nem de ver, assim. Nem mas tem, fica tranquilo. Mas quando vê, né, cara? É que agora, que que acontece? Quando a gente toca no assunto, o mental já, Ele joga, né? E aí tu fica com aquilo, isso eles chamam na projeção, né, também, você sabe, alvo mental, né? Às vezes tu tem muito disso. Tu mira um troço e tu fica com aquilo. Daqui a pouco o teu subconsciente, quando sai lá, pô, vamos dar um pico lá pra ver. Só que, claro, pra ir num lugar desse, tu não pode, né, ir sozinho, né, cara? Porque aí tu corre um risco no astral aí maior, né, cara? Na escuridão, um pontinho de luz ali. Nossa, é que nem tu acender uma vela na escuridão. Teve uma... E agora vai falando, o cara vai lembrando, né? Porque é muita loucura. Aqui em São Paulo, quando eu morava aqui, eu tive... Até contei isso no Cafofo, em algum lugar eu contei lá. O que acontece? Numa projeção, eu fui levado por um mentor, né? Que atua aqui no duplo. Aqui em São Paulo, só que eu não conheço São Paulo. Num lugar que era um viaduto e tinha uma escadaria. E o cara falou, ó, daqui pra lá tu vai sozinho. É que nem cemitério, né? Não, o guardião da porta. Ó, daqui pra lá tu vai sozinho. Lá tem os guardiões Daí é a turma deles lá dentro, né? Mas daí ali ele me levou até a porta e eu desci a escada. Quando eu desci a escada que eu dobrei, eu vi um cara com os olhos amarelados. Só que ele tava plasmado como se fosse uma aranhona gigante. Mas terrível. Aquele negócio de tu olhar, de tu arrepiar, assim. Ele falou, tu vai passar porque tu é... Tu vai passar porque tu é conhecido, tipo assim, tu vai passar porque foi autorizado. Só que não mexe com ninguém, tu não vai ver nada. E aí eu desci as escadarias, cara, mas terrível. Era uma névoa acinzentada, escura, embaixo de um viaduto, como se fosse um lugar que passa o trem, tipo o metrô, assim. Tinha várias barraquinhas, cara. E os espíritos dormindo dentro, assim. Tu via alguns com o pé de fora, algumas coisas, umas barraquinhas assim. Junto com os encarnados. Só que eu via naquela visão ali que eu tinha, assim, eu via como se, digamos que fosse, botar como Cracolândia, mas não sei se é. Só os espíritos deles ali, né? Só, digamos, o corpo astral, né? Do cara ali. Naquelas cabaninhas, dormindo e aquele guardião cuidando da parada ali e tal. Daí, só que eu não entendi qual era o motivo, só deixaram eu ver como é que era, né? Eles dormindo naquele lugar no plano espiritual. Não deixaram eu fazer nada, né? Até porque nem tem como, né? Tu fazer uma coisa, tu sozinho no meio de sei lá quantas milhares de pessoas tinham ali. Então não sei se era uma proteção, um lugar que estava protegido e daqui a pouco ia vir seres de luz resgatar aquele pessoal ali. Né? Porque eles não têm uma vida longa, o pessoal do crack, né? Um estado mental terrível, né? Mas tem caso na Cracolândia, e aliás até bastante, de pessoas que estão ali 20, 30 anos. Nossa. Imagina o estado mental de uma pessoa que está naquela condição por tanto tempo, né? Já. Cara, eu acho que chega num ponto, posso estar falando uma loucura, mas chega num ponto que tá só, bem dizer, o corpo operando ali com uma fração da consciência e o resto do cara já... É instintivo praticamente, né? Só manter automático. Só vivendo. Porque, cara, tu olha pros olhos, eu não tive na Cracolândia, mas eu já vi pessoas que fumavam crack, porque o cara vai andando por aí, né? Os olhos escuros, preto, fundo, e tu olhava assim, sabe? Tu tinha a sensação, mas esse cara não tem mais alma, sabe? Tipo, um negócio muito triste, cara. Né? Ao ponto que chegou, né? E muitos daquele que estão ali, às vezes eram grandes médiums, sei lá. Gente que tinha um potencial grande na espiritualidade. Mas ficou mal trabalhado, né? Não teve aquela coisa de ser recebido no momento certo e ser amparado. Uhum. E aí não desenvolveu aquilo, só que desenvolveu pelo lado negativo. Do troço, entendeu? Juliana, como é que fica o anjo da guarda de uma pessoa numa situação dessa?
Fica, né? Acho que não consegue mais chegar perto, né? Então, ele fica meio decepcionado ali, né? Boa pergunta. Geralmente, quando eu faço a leitura, eu consigo saber se a pessoa é espiritualizada ou não. Sério? Você já consegue ter essa noção. Porque assim, o anjo ele tá do seu lado, você acreditando, querendo ou não. Existe um amparo espiritual, né? Sendo ele anjo de asinha ou seu mentor, enfim. Mas a gente tem um livre-arbítrio também de aceitar a presença e a ajuda deles. Então, às vezes eu faço leitura, já aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu, de eu pedir para falar com o anjo, aparece uma figura sem luz, meio acinzentado, assim, e ele, sabe quando fica cabisbaixo, assim, com a asa baixinha, ele não olha para mim, ele fica com a cabeça baixa, assim. Tá aí eu já... Aí eu pergunto pra pessoa, né, porque... Pra validar também. Você faz alguma prática espiritual? Não. Legal. Eu tô vendo que não. E aí eu vou aos poucos conversando, vou falando, Anja, olha, meu nome é Juliana, eu tô aqui com fulano. Eu sei que ela não reza, eu sei que ela não é uma pessoa espiritualizada, mas ela tá aqui querendo um recado seu. Então vamos dar um recado que ela precisa. Aproveita agora, né, que ela tá aqui. E aí aos poucos ele vai se abrindo. Aí conforme eu vou fazendo o trabalho, vou fazendo a leitura, esse anjo ele se abre, ele se ilumina. E aí ele consegue... Aí a pessoa, como ela tá... disponibilizada, ela se ela abriu, baixa, né? A guarda, esse anjo consegue chegar perto da pessoa. Ele consegue quase acoplar na aura. Isso depende também da pessoa, né? Mas consegue chegar perto. Então, provavelmente um anjo muito triste, muito... Isso... Tipo, putz, não tô conseguindo cumprir a missão, né? Isso em atendimentos da cosmoterapia, assim, que são coisas que eu aplico também. Às vezes o cara vê isso, não só o chakra, assim, com... Sabe? Meio acinzentadinho, assim, um negócio diferente, luz, assim. A aura da pessoa, digamos assim, mais acinzentada, escura, e tu começa, opa, tá... Sabe como a carga vital tivesse já bem fraquinha, assim, bem E aí tem que fazer todo um trabalho energético de recarga, de limpeza,